Muito bem, pessoal. Agora a gente está entrando já em outros âmbitos de funções. Eu vou aproveitar a planilhinha que a gente estava utilizando lá, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai ajudar muito no futuro para vocês, tá? Vai ajudar muito, muito, muito. O que eu quero que vocês entendam aqui desse ponto? O Excel, ele funciona da seguinte maneira: você vai utilizando vários tipos de recursos. Tem os recursos que você vai aprender que você nunca vai usar, e tem alguns recursos que a gente está trabalhando aqui que são essenciais, que vocês vão usar sim em alguns momentos da sua vida. A gente não está trabalhando com funções que você possivelmente não vai trabalhar. Vamos trabalhar com coisas que vão ser comuns, corriqueiras da sua vida. E depois que você aprende elas, você não volta para trás. Eu vou ensinar para vocês agora como juntar, por exemplo, texto, tá? Com outro texto. Eu quero juntar, por exemplo, sei lá, o nome e o sobrenome, que na nossa planilha tem lá. Então vamos fazer um teste lá, ó. Eu vou ir ali com a telinha com câmera lateral, que eu não vou atrapalhar vocês. E eu venho aqui, ó. Eu tenho dois nomes aqui, duas coluninhas de nome, né? Nome e sobrenome. Eu vou clicar aqui. Como você já sabe, eu vou inserir uma coluna entre o sobrenome e o primeiro bimestre. Vou clicar no C, botão direito e inserir. Eu gosto desse passo, já estou mais acostumado. Mas eu poderia, como eu falei para vocês anteriormente, inserir coluna aqui, tá? Botão direito, inserir. Eu gosto muito de ser mais prático aqui. Eu vou escrever aqui para vocês, nome completo. Completo. E aqui tem algumas observações que eu vou trazer para vocês. Existe um banco de funções, como vocês viram lá. Eu vou escrever aqui, ó. Como a gente já sabe que juntar nomes, o nome específico disso é concatenar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Igual com. Escrevi conc para trazer para vocês. Pessoal, quando tem uma exclamaçãozinha assim, essa função está declinando, ou seja, ela vai sair do plano. O nome é muito grande, concatenar. É muito texto, é desnecessário. Quanto maior a sua fórmula no futuro, juntando concatenar com várias outras funções, o processamento do Excel fica mais demorado, a resposta mais demorada, é desnecessário para o que ele faz, esse tamanho de função, então eles estão declinando essa função e estão colocando somente o concat, tá? Se eu usar o concatenar vai dar um erro. Então eu vou usar o concat, que é a mesma coisa, ó, dou 2 cliques e vem aqui, ó, vou selecionar o Cristiano Moraes. Simples assim, tá? Pressionei Enter, ó, já juntou o Cristiano com o Moraes. Que maravilha! Já juntei os dois nomes. E de quebra colocou o espacinho em branco. As fórmulas estão constantemente sendo atualizadas, as funções também. Então, o que que acontece? No passado eu tinha que colocar o espacinho em branco. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Por exemplo, essa é a forma de concatenar utilizando a função concat. Mas às vezes você pode querer fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um teste, ó. Igual, vou clicar no Claudilene, vou colocar o E comercial, tá? Dois E's comercial e vou colocar aqui o Honório. Repara que eu coloquei lá igual a, e, dois, aquele E comercial, vou pressionar Enter. Opa, é só um Enter, é só um E comercial, perdão. Coloquei dois, que eu já estou olhando lá na frente, né, ó. O E comercial faz a mesma coisa, ó. Eu juntei o Claudilene e o Honório. Porém, aqui já cabe instrução, né, gente? Olha só. Tem um espacinho em branco no primeiro, que foi a função. A função já sabe que tem que separar um do outro, que tem que colocar um espacinho em branco. Esse método de concatenar utilizando o E comercial, ele não tem isso. E cá entre nós, entre uma função que utiliza três elementos aqui, dois endereços de um elemento, e essa que usa tudo isso aqui, eu prefiro utilizar essa. Tudo bem que se você for colocar o espaço em branco aqui no Claudilene Honório, você vai notar que vai ficar maior a sua função. Mas às vezes você quer juntar, por exemplo, o Chagas com a nota. Sei qual que é a sua intenção, juntar um número com um texto. Né? Isso acontece muito, tá, gente? Então, ó, para separar, eu vou clicar aqui duas vezes e já vai mais uma dica para vocês. Clicar duas vezes abre a fórmula para edição. Clicar aqui em cima já edita direto lá em cima. Mas você pode usar a tecla especial F2 no seu teclado que também abre. Então, mais uma dica para você. O F2 abre para edição da fórmula, tá? É melhor do que clicar duas vezes, porque clicar duas vezes, às vezes você pode clicar mais de uma vez, clicar no outro endereço e misturar endereços na sua fórmula e bagunçar ela. Então, ó, F2, pronto. Coloquei um e-comercial. Eu vou abrir aqui uma aspa, vou escrever. Eu vou dar um espaço em branco, vou fechar uma aspa e vou colocar um outro e-comercial. Repare bem, eu falei assim, ó, A5, que é Claudilene, e aspa dupla. Eu abri uma aspa dupla. Se você for colocar texto ou elemento de espaço em uma fórmula, em uma função, é aspa dupla. Coloquei aspa dupla, dei uma barra de espaço, que é um elemento que não é visual, mas que existe.
tá? E aí eu coloquei outra aspa para fechar, eu falei que tem um espaço entre aspas, é um elemento que não é número. Se fosse número, eu poderia colocar o número direto. Se fosse fórmula, eu poderia colocar a fórmula direta. Mas eu quero que ele imprima um espaço em branco, eu tenho que dar um espaço em branco entre aspas. A mesma coisa se fosse uma letra. Se eu fosse colocar, por exemplo, Claudilene e Honório, eu teria que colocar entre aspas, porque é uma letra. Se eu fosse colocar o número 3, não. Mas o 3 não vai fazer nada, tinha que ser uma função, tinha que ser uma fórmula, né? Então, ó, aspa, espaço, fecha o aspa. Pressiono Enter. Bom, olha lá o espaço do Claudilene, espaço Honório. Pessoal, conhecer que que a aspa aqui, ó, aspa dupla sem nada dentro é vazio, tá? Aspa dupla com um espaço, você tem um espaço, tá? Então tem que ter um espaço. Se você deixar isso aqui é vazio, tá? Isso aqui faz muita diferença também em outras funções, entender essas duas coisinhas. Então, ó, vazio é só um jogo de aspa dupla junto. Colocou um espaço em branco, você quer um espaço em branco que esteja ali. Vamos ver aqui uma coisa aqui agora? Deixa eu minimizar aqui. Vamos visualizar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui igual, Chagas, e-comercial, número. Olha lá, Chagas 7. Ele não colocou o vírgula 00, porque depois da vírgula não tem nada. Mas se fosse 5,5, ó, vou substituir D6 por 5,5, ele vai colocar 5,5. Tá vendo como que dá para concatenar ali, utilizando o e-comercial, às vezes de forma mais rápida e prática? E o e-comercial fica ali, ó, junto do número 7 no seu teclado principal, só usar o Shift. Beleza? Então, pessoal, concatenação com função, concatenação com e-comercial. Show de bola, né? Essas coisinhas, esses detalhezinhos assim, na prática, assim, você só tá conseguindo aqui, tá, gente? Eu já vi curso pra caramba por aí, né? Você vai ver melhores do que o do professor, piores do que o professor, mas igual é só o Bill, tá? Assistam aí e vão dedicando. Não desista. Pessoal, Excel é o seu grande diferencial no mundo de trabalho. Se você colocar que você sabe trabalhar bem com o editor de texto no seu currículo e mandar para uma empresa, a empresa talvez observe isso. Agora, se você falar que você sabe trabalhar com Excel intermediário e avançado, ninguém lá sabe. Pouquíssima gente sabe. Se você se espelhar muito nisso, você com certeza já salta muitas posições quando você entregar o seu currículo nas empresas que vão analisar ele com muito carinho. Porque Excel não é todo mundo que trabalha e não é à toa que a gente fala dessa ferramenta, porque mesmo que você tenha sistemas computacionais que resolvam o problema da empresa, sempre tem que tirar um relatóriozinho, filtrar, né, colocar um monte de coisas ali na sua tabela, melhorar, né? Apresentar resultados. Então, Excel é fantástico, tá? Então, galerinha, beijo no seu coração e nos vemos na próxima aula.